Projetada como gráfica e editora do Sistema de Ensino SENEC, produzindo material didático para as unidades cenecistas e outras parceiras que se uniram à rede, a SENEC Edgraf é o resultado da participação intensa e consciente de funcionários e, sobretudo, de professores que, de fato, atuam como professores em sala de aula, ministrando aulas a partir do próprio material produzido, vivenciando no dia a dia de sua sala de aula. Contando com o intenso trabalho de grupos de estudos que se debruçam sobre as mais recentes propostas oriundas das pesquisas universitárias, bem como dos orientados estudos de textos pertinentes ao projeto de produção intelectual, os professores produtores intelectuais estudam, um a um, os relatos vivenciados pelos demais professores da rede, que ofertam, por sua vez, suas experiências, contando com atualizadas e fartas referências bibliográficas para suas pesquisas e também com um intenso intercâmbio online com as mais renovadas fontes universitárias do Brasil e do mundo. Professores reúnem-se para a troca de experiências vividas por eles, discutem as diversas experiências coletadas ao longo do trabalho de pesquisa e decidem sobre o plano da produção intelectual. Repensam, reelaboram criticamente os materiais anteriormente publicados. Discutem-se a partir daí, em pequenos encontros com outros colegas da mesma área e de outras áreas, os materiais elaborados, submetendo-os às severas leituras críticas feitas por todos os envolvidos, inclusive por aqueles que, fora do ambiente de produção intelectual, ofertaram suas leituras críticas. Inicia-se o trabalho de digitalização dos textos por uma grande equipe de profissionais, tais como digitadores, desenhistas gráficos, tratadores de imagens, diagramadores e de tantos outros profissionais da área de computação gráfica. Depois de várias releituras dos textos digitalizados, feitas por equipe de leitores críticos, vinculados à digitalização e à diagramação, chega-se a uma primeira produção do texto digitado. Ensaiam-se as primeiras e quase ininterruptas idas e vindas dos textos digitalizados por equipe especializada de professores revisores, que também são professores de língua portuguesa, muitos dos quais atuam na docência em língua portuguesa e produção de textos. Intensas trocas de ideias a partir das atividades revisionais entre os professores, revisores e digitadores concluem a longa tarefa da definição e aprovação do texto final. Passa-se, então, ao processo de envio dos materiais finalizados para a gravação de chapas metálicas, através de cabeamento óptico, desde o setor de digitação até o ambiente próprio que utiliza equipamentos extremamente sofisticados de gravação. Esses equipamentos representam a mais recente evolução do que até hoje se utiliza em produção gráfica. O fotolito já não é mais utilizável pela SENEC Edgraf, a partir da aquisição de um centro informatizado de gravação de chapas metálicas, o CTP, ou denominado Computer to Plate. Essas chapas metálicas, já gravadas, são enviadas às impressoras policromáticas de última geração, algumas das quais já possuem 8 estações, e representam o mais novo e recente patamar de produtividade e qualidade de impressão da indústria gráfica nacional. As impressoras se preparam para receber não só as chapas cuidadosamente gravadas, como também o papel aparado, com guilhotinas de corte informatizado, de modo que os elementos de precisão e segurança do trabalho funcional estejam presentes. As impressoras novas já dispensam esse corte. Estão prontos todos os processos para que as páginas sejam impressas no sistema de impressão offset. Com uma grande equipe de impressores altamente profissionalizados para operar esses equipamentos de impressão e de ajudantes aprendizes que se iniciam no processo
de aprendizado das etapas de impressão, os materiais ganham vida em resmas de papel com cores luminosas e atraentes. Os impressores profissionais que trabalham com aprendizes vivenciam um contínuo processo de formação de novos profissionais, pois acordos firmados com outras instituições filantrópicas que acolhem jovens desejosos de crescimento profissional e pessoal permitem que a Senec Edgraf seja também uma casa de instrução e de educação, com clara e definida função social, continuando a tarefa educacional da Senec. Definem-se as folhas impressas em grandes pacotes prontos para a intercalação das folhas. Chega-se a uma nova fase. Com equipamentos informatizados e automatizados, entra o matraquear das dobradeiras que, em segundo, dobram as grandes folhas impressos em formato da página final. Preparam-se os materiais dobrados. Prensam-se as folhas dobradas em ordem numérica para alceamento ou intercalação. A Senec Edgraf implementou um sofisticado equipamento de intercalação de páginas, recentemente importado dos Estados Unidos, totalmente informatizado, com leitura ótica para suprimir os erros de paginação e de impressão. Descartam-se páginas em branco ou mal impressas, ou fora de uma ordenação sequencial de páginas. Mais recentemente, foi importado também dos Estados Unidos o complemento desse processo de intercalação. Com a utilização de coladeira que estria e cola uma das faces do conjunto de cadernos, o conjunto recebe imediatamente a capa, que prensada segue em esteira até uma guilhotina acoplada ao equipamento. Essa guilhotina corta as 3 faces restantes. E pronto, os cadernos são conduzidos à selagem plastificada industrialmente. Para constituir os pacotes dos cadernos a serem enviados às unidades, a Senec Edgraf importou também, dos Estados Unidos, o complemento do equipamento de intercalação e já iniciou há algum tempo a colagem de capa, em substituição progressiva do processo de espiralação. Adquiriu também um equipamento que possa costurar os cadernos e estará em operação brevemente. Em período de transição, após a colagem de uma das faces, alguns cadernos ainda recebem capa com espirais. Nesse processo, fazem-se as perfurações para a passagem das espirais plastificadas a partir de furadeiras automatizadas, que fazem o trabalho que, até bem pouco tempo atrás, utilizava processos mecânicos que dependiam da lentidão e paciência dos operadores. Ainda em regime de atividade manualizada, a passagem uma a uma das espirais plastificadas é o contato carinhoso das mãos, pela última vez com cada um desses cadernos, ainda em formato espiralado. Concluída a espiralação, é o momento final da selagem dos cadernos a serem enviados. A deposição dos materiais, cuidadosamente acolhidos, são armazenados para envio às unidades que deles se utilizam. Em futuro bem próximo, a Senec Edgraf ofertará, como alternativa da colagem ou da espiralação, a costura de cadernos, com a implementação de um terceiro processo de acabamento de cadernos encapados. Por mais árduos e ásperos que sejam os caminhos que nos levem ao melhor futuro da nossa Senec, logo, mas muito logo lá chegaremos, se para tanto contarmos com o que a Senec Edgraf tem contado. A solidariedade e a compreensão de todos os envolvidos na produção daquilo que é a alma da Senec, uma educação de excelente qualidade.